Boa tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado pela introdução. Obrigado, professora Poliana, pelo convite. É uma honra visitar o UFV pela primeira vez. Escutei bastante nos últimos dias em termos de conhecer as curvas do estado de Minas Gerais, e agora eu posso dizer, depois da viagem de ontem, que realmente entendo do que estão se falando. É um assunto legal para a gente falar no começo da tarde, logo depois do almoço, né? Em termos de balanceamento de ácido graxo, como que a gente trabalha. Mas a ideia é conversar um pouquinho sobre alguns assuntos relacionados à dinâmica de metabolismo de lipídios, como a gente utiliza essa informação, talvez, nos nossos programas nutricionais, né? Provavelmente, uma das perguntas, eu já sei, vai ser: é viável fornecer gordura? É viável fornecer... paga, né? Você paga R$12 um quilo de gordura protegida hoje. E uma das coisas que eu sempre falo, quando estou trabalhando com os consultores, principalmente consultores e produtores nos Estados Unidos, não usem a ferramenta de suplementação de gordura como, né, a sua salvação, né? Ela é uma ferramenta para você trabalhar e tentar elevar o seu programa nutricional. Mas não vai ser o que vai salvar, né, no final do dia, se você tiver outros problemas, né? A gente usa uma expressão: se tiver uma perna quebrada, você não usa um band-aid para consertar, né? Então, muitas vezes a gente vê esse tipo de situação. Uma das coisas que eu acho importante falar é essa questão da gente mover, de conversar sobre lipídios, de conversar sobre gordura, para falar sobre ácidos graxos, que são realmente a unidade funcional que a gente deveria estar trabalhando. Uma das coisas que eu gosto de começar falando é que eu acho que essa geração, a nossa geração que está chegando aí, vai ter que passar por esse conceito de mudança em termos de nutrição, onde a gente passa dessa nutrição estequiométrica que eu falo, onde a gente conta calorias, conta gramas, e passa a entender que nutrientes são muito mais do que apenas building blocks, que eles são apenas fornecedores de material para síntese em células, mas que eles têm esses compostos bioativos e que alteram o metabolismo e que alteram resposta que estequiometricamente a gente não consegue explicar, né? Então, é por isso que acontece. Acho muito interessante essa revisão do Barry Bradford, no Dairy Science. Sugiro leitura, fala de vários componentes em termos de como que a gente altera a função celular, e com lipídios não é diferente. Nos últimos anos, a gente aprendeu que ácidos graxos específicos podem ter efeito em produção e composição de leite. Em termos de condição corporal, alguns ácidos graxos são mais eficientes que outros em alterar a condição corporal. Falar um pouquinho de digestibilidade de fibra, acho que tem um avanço nessa área também, nessa interação que a gente vê com outros nutrientes da dieta. De maneira geral, partição, saúde e reprodução. Então, ponto principal aqui, a gente conversar um pouquinho sobre ácido graxo. Da mesma maneira que a gente evoluiu o nosso conhecimento em termos de metabolismo proteico em dietas de vacas, e a gente fala hoje de aminoácidos específicos, exigências específicas de aminoácidos, a gente está no mesmo caminho com lipídios. O que é importante entender é que esses lipídios têm uma estrutura diferente e uma função química completamente diferente, certo? E esses 5 lipídios que eu estou citando aqui são os mais importantes que quando a gente formula a dieta, a gente tem que saber: palmítico, esteárico, oleico, linoleico e linolênico. Talvez um pouquinho polêmico, quero só trazer um exemplo de proteína para falar sobre confiança de modelo. Porque toda vez que eu apresento isso para consultor e para técnico, todo mundo quer saber um número, quer colocar num programa de formulação, dependendo do programa que usa, e quer que a sua vaca responda exatamente como o modelo está predizendo, certo? E o que eu queria trazer para a discussão é que todos os modelos eles têm um viés à medida que esses modelos, o banco de dados que forneceu esses dados, construiu esse modelo. Então, vou dar um exemplo de proteína para a gente ver, talvez a Marina vá trabalhar isso depois, mas os 2 modelos mais comuns hoje que a gente utiliza nos Estados Unidos é o modelo do CNCPS. Softwares como a MTS e NDS usam esse modelo, e o Nielsen, né, que é o modelo mais frequente. Como o viés funciona, né?
Aqui eu simulei, simulando as mesmas condições de uma vaca de 45 quilos de produção, 4% de gordura, né, mesmo peso metabólico, e o efeito sobre produção de proteína microbiana quando eu altero diferentes fontes de proteína e amido na dieta, né? E o que a gente pode ver? Qual dos modelos que está correto? Para um dos modelos, para o modelo do CNCPS, à medida que eu altero fontes de açúcares ou amido, eu ganho proteína microbiana, eu ganho eficiência microbiana. Para o modelo do Nielsen, é totalmente ao contrário, certo? Então, qual é o ponto? Os dois provavelmente estão errados. Em algum momento, eles se encontram. Então, não confiem totalmente em modelos, né, naquele software que você está formulando no final, para dizer, o seu melhor modelo continua sendo o animal. Então, avalie a resposta animal e tome suas decisões baseado nisso. Começo da apresentação, quero já deixar minhas recomendações aqui, porque geralmente maior concentração de atenção sempre é no começo das apresentações. Então, essa é a tabela que vocês precisam. Como eu fiz meu doutorado em Michigan, a minha nutrição é completamente enviesada ao que a gente propõe nesse tipo de escola, né? E, para falar a verdade, essa aplicação é até difícil no meu dia a dia, em considerar que realmente a gente deveria ter mais de uma dieta quando a gente fornece para vacas em lactação, né? Onde a gente sabe que, na maioria das condições, a gente vai ter uma dieta. Mas todos os estudos econômicos do Cabreiras, por exemplo, de Wisconsin e outros, têm indicado que você tem ganhos em dividir e ter mais dietas, né, ao longo da lactação. Quais são as minhas recomendações? Quando a gente pensa nesses níveis de ácido graxo, vamos falar um pouquinho no final da apresentação. A única coisa que eu acho que pode ter vantagem em dietas pré-parto é se a gente quiser alterar relação ômega 6, ômega 3, pensando em reprodução. Então, tem dados bem legais vindo da Flórida, de alguns anos, do grupo do professor José Eduardo, onde se você fornecer dietas mais altas em ômega 6 pré-parto, você prepara, porque para essa questão de ômega 6 ter essa função pró-inflamatória, né, você prepara aquele animal melhor, tem benefícios em termos de reprodução. No pós-parto imediato, né, tem trabalhos também mostrando benefícios de suplementação com ômega 3, né? Então, talvez seja a fase principal da lactação, onde a gente tem benefícios de fazer esse tipo de balanceamento. E daí, de maneira geral, o que você pode variar ao longo da sua lactação, dependendo dos seus objetivos financeiros, é claro, é alterar principalmente a relação de palmítico e oleico. Vou tentar mostrar uns dados para convencer vocês disso. Eles têm efeitos metabólicos completamente diferentes e acabam complementando um com o outro. Então, à medida que a lactação aumenta, né, você vê que existe mais dados mostrando que tem benefícios de eu suplementar mais ácido palmítico. Ele tem um efeito principalmente sobre o metabolismo de insulina em aumentar a resistência à insulina. Então, eu quero aumentar a resistência à insulina em algumas fases da lactação. Pode ser um tópico contraditório, mas existe benefício de fazer isso. E o oleico vai na direção oposta. Então, particiona mais nutrientes para tecido adiposo. Talvez seja mais interessante eu trabalhar com níveis de oleico, principalmente no início de lactação. Eu tenho essa figura que a gente botou junto alguns anos atrás em Michigan, de uma maneira geral, como a gente pensaria metabolismo de lipídios em vacas, principalmente vacas em início de lactação. Eu tenho esses 5 ácidos graxos que são transformados no rumen e afetam a minha função ruminal. Depois desse processo de biohidrogenação e mudança, tem passagem desses lipídios, eles têm digestibilidade diferente, eles podem ter sinalização sobre efeito de consumo diferente, da mesma maneira que o Gilson de manhã mostrou, dados mostrando que nível de amido, principalmente em vacas, no período de início de lactação, pode influenciar a fermentabilidade, pode influenciar consumo. Dependendo do tipo de ácido graxo, também eu posso ter um efeito sobre consumo. E o que eu gosto de falar é que a maioria dos nossos modelos hoje, a gente tem esses modelos funis, né? A gente tem um monte de informação sobre consumo, digestibilidade, a gente tem pouca informação sobre partição, o que influencia a partição de nutrientes, e é aí que eu acho que a gente tem espaço para trabalhar.
Então, começando especificamente a falar um pouquinho de recomendações específicas para ácidos graxos. Começar com o ácido palmítico. Ele não é o ácido graxo principal na maioria dos ingredientes, então você vai ter que usar uma fonte suplementar se você quiser aumentar ou alterar o seu nível de palmítico da dieta. Né? A maioria das nossas fontes vegetais não são ricas em ácido palmítico. É o principal ácido graxo do leite. Então, o leite tem 400 ácidos graxos, né, mais ou menos 400 ácidos graxos, em torno de 30% da composição da gordura do leite é ácido palmítico, porque ele não simplesmente vem só da composição dietética, mas ele também é o final da síntese de novo. Né? Então, a síntese de ácido palmítico, principalmente na glândula mamária. É o segundo ácido graxo em termos de concentração de tecido adiposo, então também bastante utilizado. Vamos falar um pouquinho, principal estratégia para usar ácido palmítico em relação à produção de gordura. Então, se a bonificação, o pagamento principalmente por gordura, como a gente tem nos Estados Unidos, ácido palmítico ele é mais eficiente em aumentar a produção de gordura do que outros ácidos graxos. Ele induz resistência à insulina, vou mostrar alguns dados disso, e melhora a digestibilidade de fibra. Então, começando com fibra, quando eu comecei o meu doutorado, a gente começou a ter alguns dados, principalmente com suplementação com ácido palmítico. Uma das coisas que eu quero deixar claro, quando eu falo ácido palmítico, eu não estou falando de óleo de palma, são diferentes. Tá? Eu sei que no Brasil a gente tem óleo de palma e confunde. Você pode conseguir palmítico de ácido de palma, mas você tem que processar, né? Você tem que fracionar, separar esses lipídios. Então, fontes que a gente usa nesses estudos são fontes altas em palmítico, com 80% a 85% de ácido palmítico na composição lipídica. O que a gente viu? Né? A gente publicou um abstract alguns anos atrás, que de todos os estudos que tinham sido conduzidos até aquele momento em Michigan, a gente tinha um efeito bem consistente em termos de suplementar palmítico e aumentar a digestibilidade de fibra. Né? Outros estudos mostrando que acontecia independente de raça, se eram só vacas holandesas ou se eram vacas jerseys, o efeito era o mesmo. Tem um pouco de dado hoje, e tentando entender um pouquinho por que isso ocorre. Esse paper está impresso no Dairy Science agora, e foi um estudo in vitro. O que o palmítico faz? Né? Então, nesse estudo aqui, era com fermentadores de fluxo contínuo, 4 tratamentos, um controle sem adição de gordura suplementar, suplementando palmítico, esteárico, oleico, todos na mesma concentração, 1,5% da matéria seca. O que foi observado? Que à medida que se suplementou palmítico, aumentou a digestibilidade de fibra em comparação ao controle, aumentou a produção de VFA, e o principal efeito que foi observado foi algumas bactérias, principalmente responsáveis por degradação de fibra, aumentaram, né, em relação à suplementação com palmítico. Tem um pouco de mecanismo no paper do que foi observado, relacionado com o metabolismo de membrana. Eu ia trazer um pouquinho de bioquímica aqui, mas pensei, no final, na tarde, acho que bioquímica, nas 2 da tarde não é, vamos deixar para as 8 da manhã, a aula da professora Carla, às 8 da manhã é melhor do que às 2 da tarde, depois do almoço, falar de bioquímica. Mas tem informação nesse paper, se alguém tiver interesse, relacionado com metabolismo celular, metabolismo de lipídios na célula. O que é importante? Que o perfil de gordura influencia a digestibilidade de fibra. Eu sei que tem um conceito onde, se a gente correlacionar dados na literatura, digestibilidade de fibra e suplementação de gordura tem uma correlação negativa. Tem uma meta-análise muito legal do Lu Armentano, de 2017, onde ele quebra essa meta-análise por fonte de lipídio. Vocês vão ver que o efeito é em fonte de lipídio, né? É específico em fonte de lipídio. Fornecer ácidos graxos insaturados deprime a digestibilidade de fibra. Outros tipos de ácidos graxos não afetam ou melhoram a digestibilidade de fibra. Eu peço desculpa, nem todos os meus slides eu consegui traduzir, né? Principalmente essa figura aqui, ela não tinha como eu traduzir, mas essa é uma revisão do Joe McFadden, e falar um pouquinho sobre metabolismo de insulina, né? A gente fala muito de metabolismo de insulina em melhorar, né, reduzir a resistência à insulina. Em algumas fases da lactação talvez seja interessante, como eu falei, aumentar a resistência à insulina. Porque quando eu aumento a resistência à insulina, principalmente em vacas pós-parto, o que eu faço? Eu diminuo a partição de nutrientes para o tecido adiposo, né? Faço com que a glândula mamária capte mais nutrientes.
E tem um trabalho bem legal do John McFadden nesse sentido, onde que para a síntese dessas ceramidas, o ácido, né, para a síntese de novo dessas ceramidas, a suplementação com ácido palmítico pode estimular, né? Então, ele tem alguns dados mostrando que eu posso aumentar a produção de ceramidas e estimular a resistência à insulina em vacas no período pós-parto. Isso pode ser interessante, não estou falando de vacas início de lactação. E o que ele achou interessante no estudo dele é que há uma correlação entre o nível dessas ceramidas e a produção de leite dessas vacas. Ou seja, vacas no período pós-parto, com maiores concentrações de ceramidas, produzem mais leite. Talvez esse metabolismo seja correlacionado. E suplementar palmítico ajuda nesse processo de melhorar a produção de ceramidas e pode estimular a resistência à insulina. Outro efeito bem pronunciado, eu diria, em termos de suplementação com ácido palmítico, que é interessante, esse é um estudo que a gente fez quando eu fiz o meu trabalho de mestrado na Exalc. Eu tive a ótima ideia de suplementar vacas no início da lactação e seguir elas em todo o terço de lactação. Eu ainda lembro o dia que eu fui para o Flávio e tive essa ideia, assim, ele adorou a ideia. Péssima ideia do ponto de vista de execução, ficar um ano coletando dados. Então, nos meus experimentos de doutorado, eu tentei coletar alguns dados, mas vocês vão ver que, no máximo, eu segui vacas 10 semanas. Tá? Então, foi 10 semanas e estava bom. Então, nesse estudo que a gente fez, a gente fornecia ácido palmítico como controle. E o que a gente estava interessado em saber quando eu forneço é importante ou não? Então, pariu e começa a fornecer, ou eu pulo essas primeiras 3 semanas de vamos dizer assim, esse metabolic mass que a gente tem em vacas, eu pulo essa parte e começo depois. Então, a gente desenhou um estudo para fazer isso. O que a gente observou? De maneira geral, suplementar ácido palmítico não afetou o consumo nessas vacas. Em termos de produção de leite, suplementar ácido palmítico nas 3 primeiras semanas de lactação não alterou a produção de leite também, mas aumentou em torno de 3 quilos depois das primeiras 3 semanas. Então, tem um efeito de tempo, né? Tem um efeito de tempo para a resposta. Produção de gordura, ao contrário, foi impressionante. Essas vacas produzindo 2 quilos de gordura, né, aumentaram a produção de gordura a 250 gramas. Né? Nós estamos fornecendo 300 gramas de gordura nesses experimentos para ter um output de 250. Né? Então, a eficiência com que elas utilizaram foi altíssima, mas eu vou mostrar que não necessariamente tudo veio da gordura suplementada. Então, a gente teve uma resposta muito legal, a gente usa muito produção de leite corrigida para energia, para contabilizar essa mudança em termos de gordura e proteína. E, nesse caso, em ambos os períodos, a gente observou uma resposta positiva. Qual que é o problema de suplementar palmítico no início da lactação? É que, por ele estimular essa resistência à insulina, ele faz com que as vacas percam mais peso no início da lactação. Né? Então, esse é um dos pontos negativos de suplementar. A gente observou isso. À medida que a gente suplementou depois das 3 primeiras semanas de lactação, o efeito sumiu. A gente não observa isso. Então, o tempo com que eu forneço faz diferença. E aí, aqui também a gente teve resposta em termos de metabolismo de insulina, que está relacionado com essa mudança em peso. Mudando para ácido esteárico, então ácido de 18 carbonos, se a gente olhar, qualquer dieta que a gente formular e olhar consumo de esteárico é sempre baixíssimo, porque plantas geralmente têm concentração baixíssima de ácido esteárico. Mas se eu olhar fluxo duodenal, sempre ácido esteárico é o principal ácido graxo disponível. Tá? Isso é por esse processo de biohidrogenação, onde os lipídios insaturados, né, e aí tem teorias por que micro-organismos fazem esse processo, mas basicamente eles hidrogenam, né, eles pegam uma gordura insaturada, transformam numa gordura saturada, e ele vai ser sempre o principal ácido graxo disponível. Ele pode também ser desaturado depois de ser absorvido e ser incorporado no tecido adiposo. O problema do ácido esteárico pode ser digestibilidade, vou mostrar, e com isso faz com que a gente tenha uma resposta produtiva um pouco variada, né, para esse efeito de digestibilidade. Então, em termos de digestibilidade, isso aqui é digestibilidade intestinal de gordura. É uma meta-análise da Jack Borman. O que ela está mostrando aqui?
como na maioria dos nutrientes, quando eu aumento o fluxo de nutriente, eu tenho uma redução na digestibilidade. Mas 2 estudos que foram conduzidos, suplementando, e todos os gráficos aqui eu deixei na mesma escala, então fica mais fácil da gente observar, né, essa mudança no slope, mas quando eu forneço ácido esteárico no mesmo nível de consumo, ele tem um efeito em digestibilidade em torno de 3 vezes maior em deprimir digestibilidade do que o ácido palmítico. Então, essa é a sua limitação, né? Há uma limitação enquanto esteárico, à medida de que eu estou fornecendo um suplemento energético, se a digestibilidade cai, eu posso perder toda a minha vantagem. Esse é um trabalho que também foi conduzido em Michigan, onde eles olharam para suplementação com ácido esteárico no início de lactação, com 2 níveis de FDN de forragem. Então, a ideia era, se eu reduzo o meu FDN de forragem, será que eu preciso, se eu aumento o meu FDN de forragem, complementar com lipídio ao invés de amido, será que é uma boa? O que eles observaram? À medida em que eu fornecia uma dieta com gordura, né, as vacas, o principal efeito do ácido esteárico foi em reduzir a perda de condição corporal e melhorar o balanço energético negativo, mas não foi em aumentar a produção de leite, né? Então, essa é a principal vantagem de suplementar ácido esteárico. O que a gente acha que acontece? A gente tem alguns dados de fluxo basal mostrando que existe em termos de incorporação no leite, a resposta é quadrática em função do fluxo basal, né? E também em termos de produção de gordura. Então, provavelmente, há um limite metabólico que a glândula mamária usa ácido esteárico e, para manter plasticidade no leite, também não incorpora mais. Então, há uma curva de resposta. Isso faz com que talvez a resposta seja mais variável também, porque dependendo de onde você está nessa curva de suplementação, você pode ter resposta ou não ter resposta, né? E aí faz com que seja um ácido graxo mais complicado da gente trabalhar, porque a gente tem que considerar principalmente as minhas outras fontes da dieta e quanto está sendo biohidrogenado, né? Então, ácido esteárico acaba sendo um pouquinho mais complicado da gente trabalhar em termos de consumo. O ácido oleico, né, que é o nosso C18.1, ele também, o consumo é bem variável dependendo dos ingredientes que eu tenho. É bem importante para manter fluidez do leite, né? Então, pensem que a vaca tem que ter mecanismos, todos os mamíferos têm mecanismos para regular a fluidez, porque, né, gordura tem que ser, no caso de vacas, ela produz uma gordura que é líquida à temperatura corporal, então ela controla, tem mecanismos para controlar ponto de fluidez. E é o principal ácido graxo que a gente contém no tecido adiposo. Em termos de resultados, a gente geralmente vê melhora quando a gente fornece em termos de digestibilidade de lipídios, e, ao contrário do esteárico, do palmítico, ele tem um efeito completamente oposto. Ele melhora a sensibilidade à insulina, onde o palmítico ele aumenta a resistência à insulina. E a gente tem muitos resultados favoráveis, principalmente em vacas de início de lactação. Esse foi um estudo que o nosso objetivo, esse aqui são vacas de meio de lactação, e o objetivo era avaliar a relação entre o ácido palmítico e esteárico na gordura suplementada. Então, todas as vacas receberam a mesma dieta, a única coisa que mudou foi a composição da gordura que elas estavam recebendo, né? Então, elas recebiam 1,5% de um suplemento que variava de 80 a 10, né? 80 palmítico, 10 oleico, até uns 60 a 30. Então, a gente aumentou o nível de oleico. Não observamos efeito em consumo, e nesse estudo, o que foi interessante foi que, à medida que a gente aumentou o oleico, a gente observou um efeito quadrático em termos de ganho de peso. Então, as vacas ganharam mais peso à medida que fornecemos oleico. A gente tinha 3 grupos de produção, então a gente acabou podendo separar, né? As nossas vacas de baixa produção aqui eram 42 quilos, então não eram vacas... A gente geralmente brinca sobre isso, né? As vacas de baixa de Michigan eram de 42 quilos, e indo até vacas de 60 quilos, né? Mas o que a gente observou em termos de produção? 5,7 quilos de diferença, de novo, mesma gordura suplementada. Se você colocar isso no modelo, ele vai predizer a mesma energia nessas dietas, mais um aumento, principalmente nas vacas de alta produção, sem efeito nos outros grupos. E para leite corrigido para gordura foi ainda mais interessante, onde à medida em que eu aumentei
o oleico eu perdi desempenho nas minhas vacas de baixa, à medida que eu aumentei o oleico nas minhas vacas de alta, eu ganhei desempenho. Então, cria uma outra ideia da gente pensar que talvez o nível de produção seja um fator que a gente deveria considerar quando a gente está tomando essas decisões. Um outro estudo onde a gente só forneceu no início da lactação as mesmas combinações, né? No 80-10, a gente não observou efeito em consumo, um aumento em torno de 5 quilos em leite corrigido, mas, de novo, aquela suplementação alta em palmítico reduz peso, né, nesses animais. E aí, à medida que a gente aumentou o oleico nessas vacas nas 3 primeiras semanas de lactação, o que a gente observou? Uma tendência para consumo aumentar. Na segunda semana, elas estavam todo mundo no mesmo lugar, em termos de produção, teve só diferença na primeira semana, mas a vantagem de suplementar o oleico, nesse caso, foi ganhar produção sem perder peso nesses animais, ou perder mais do que o controle, nesse caso. Avaliamos o período residual, então só fornecemos dos primeiros 21 dias, avaliamos até 10 semanas, e o que foi interessante é que, independente da fonte, a gente observou um efeito residual de começar essa curva de lactação mais alta, os animais continuam com nível de produção mais alto, mesmo depois que a gente parou. E, em termos de peso, à medida que a gente tira palmítico, peso corporal volta. Então, tem realmente um efeito, principalmente sobre o metabolismo ter sido partição de energia. Esse é um paper bem legal que está no Dairy Science também agora, de um grupo de Michigan, da Vet School. E aí o que eles fizeram foi, eles pegaram vacas recém-paridas e infundiram oleico, porque tinha essa questão assim, vocês forneceram oleico, mas davam sabão de cálcio, então como é que sabe que é oleico ou não é outro ácido graxo que é metabolizado no rumen? A gente sabe que sabões de cálcio não são totalmente protegidos. Então, o que eles fizeram aqui foi pegaram vacas e infundiram no abomaso 60 gramas de oleico do dia do parto até 2 semanas de lactação. E aí tiraram amostras de tecido adiposo e observaram que a resposta lipolítica, né, do tecido adiposo dos animais que receberam oleico era menor, ou seja, o estímulo ao hormone sensitive lipase, que é a enzima que estimula vamos dizer, a mobilização de reservas, ela era menor nos animais que foram infundidos com oleico do que os animais de controle. E também houve uma melhora em termos de sensibilidade à insulina. Então, o tecido adiposo ficou mais sensível à ação da insulina, e, por isso, né, você tem uma resposta lipolítica menor. Então, meio que conta essa história junto com a suplementação do porquê que a gente observa melhores respostas com ácido oleico no início de lactação. Em termos de linoleico e linolênico, vou passar um pouquinho rápido por causa do meu tempo também, mas vão ser os principais ingredientes que a gente tem, né? Toda forragem e todos os meus ingredientes basais são ricos, são altamente metabolizados no rumen, têm alta digestibilidade. Acho interessante quando a gente começa a falar de como ácidos graxos são transportados no sangue, que às vezes eu vejo muito nessa discussão de ômegas, né? Ruminantes têm mecanismos fantásticos, se pensar do ponto de vista metabólico, para conservar e utilizar principalmente os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, e uma delas é utilização em colesterol e fosfolipídios, e aí eles acabam tendo principalmente um efeito maior em reprodução. O ácido linoleico, como eu falei, presente nos principais grãos vegetais que a gente tem, né? Uma das coisas que a gente tem que considerar em termos do ácido linoleico é que ele tem um efeito importante em termos de deprimir gordura. Então, é um ácido graxo que contribui principalmente para a depressão de gordura, o que geralmente a gente não quer, né? Então, a gente tem uma estimativa que para cada 1% de ácido linoleico que você tem na dieta, mas isso pode afetar, em termos de 150 gramas, o seu output de gordura. Então, tem que controlar. Tem gente que usa esses ácidos graxos insaturados totais como um indicativo em dietas, né? Porque eu gosto de falar que nem todos deprimem e têm o mesmo risco.
e que realmente depende de interações com outros fatores dietéticos. Por que eu estou falando isso? Se eu tenho dietas com alto amido, dietas com alto amido digestível, eu tenho que tomar mais cuidado com esses ácidos graxos insaturados do que se eu tenho dietas altíssima em forragem, com buffer. Da mesma maneira, eu penso em manejo alimentar. Estou alimentando vaca em sistema de TMR, PMR, eu tenho que considerar esses fatores para mim, mais ou menos, saber o meu nível de risco, né? Então, não existe um valor, vamos dizer assim, mas esse nível de risco, ele depende realmente dessa interação com outros fatores. Para finalizar, vou falar um pouquinho sobre essas relações entre ômega 6 e ômega 3 no pré e no pós-parto. Como eu falei, há benefícios, principalmente em fornecer mais ácidos graxos ômega 6 e melhorar a taxa de prenhez, né? Então, esse é um trabalho da Flórida, de alguns anos atrás, mostrando menor perda embrionária quando eu forneço, principalmente óleos de peixe, nesse caso aqui. Eu sei que não se pode usar óleo de peixe no Brasil, mas tem um estudo também da Letícia Cinedino, também do grupo do professor José Eduardo, mostrando que suplementação com DHA à base de alga, então um produto, né, natural, né, alga, também pode ter um efeito positivo em termos de reprodução. Então, eles forneceram, a partir de 27 dias em lactação, observaram um efeito bem legal em termos de produção de leite, em mais ou menos 3 quilos durante esse período inicial de lactação, mais uma interação também com o nível de se eram vacas primíparas ou multíparas, né? Onde o efeito melhor que eles observaram nesse caso foi principalmente nas vacas primíparas, né? Então, melhora da reprodução principalmente em vacas primíparas, o que inicialmente todo mundo achava que ia ser o oposto, que as multíparas iam ter um efeito melhor, eles observaram um efeito melhor em primíparas. Então, talvez esse seja o principal benefício de suplementar e ter, né, alguns ácidos ômegas, né, dependendo da fonte que você tem, disponível para utilizar. Como consideração final, queria falar só que eu acho que eles devem ser considerados em dietas, como comecei falando, em dietas de vacas de lactação, não como uma solução, mas como um complemento para você levar o seu programa nutricional para outro nível. Você tem que projetar o seu programa nutricional em torno do seu objetivo. Por que você está querendo suplementar gordura? O que você está querendo atingir, né? Então, acho que o seu objetivo, eu sou pago por volume de leite, eu tenho compensação por sólidos, ou muda, né, a sua decisão. Ou eu tenho problema de reprodução, estou tentando melhorar, né? Então, muda a sua estratégia. Considere, então, o efeito de ácidos graxos individuais e quais, então, são as fontes comerciais que eu tenho disponível, né? Vacas em diferentes estágios de lactações podem responder diferentes. O nível de produção, como eu mostrei em alguns estudos, parece ser interessante, uma ideia interessante da gente começar a discutir nível de produção, que provavelmente é associado com genética, né? Então, um potencial genético de diferentes animais. E considerar fatores também que não são diretamente medidos todo dia. Então, isso acontece muito, principalmente em fazendas que eu trabalho. O cara quer ver uma resposta, né? Então, você tem leite e composição de leite a toda hora. E se o seu objetivo não está diretamente relacionado com isso, mudança em reprodução e condição corporal leva mais tempo. Então, você tem que considerar esses fatores que também são, vamos dizer assim, não são medidos diariamente. Mais uma vez, queria agradecer, deixar meu contato e muito obrigado. Convidamos o senhor Luciano Prímola, consultor de serviços técnicos de bovinos de leite, para realizar a moderação das perguntas e respostas sobre essa preleção. A sua pergunta pode ser entregue a um membro da comissão ou enviada pelo aplicativo Slido. Agora foi. Boa tarde a todos. Parabenizar o Jonas. Acho que é um assunto complexo, mas que foi descrito e explicado com muita clareza. Uma dúvida minha antes, aproveitando, igual a Edeno fez, que eu já estou aqui em cima, tem alguns fatores que você considera, Jonas? Porque, igual você falou, a gente tem que olhar o modelo, mas com cuidado.
para eu tomar a decisão de suplementar ou não com uma fonte de gordura, o que seriam os principais favoráveis? Vou utilizar uma fonte suplementar e quais são os principais cenários que não justificam, não vai justificar muito em termos de formulação mesmo? Pergunta boa. Que eu diria é o seguinte: quando a gente começa a pensar, eu falo do meu programa nutricional, né? Tem outros problemas que eu devo considerar na minha dieta antes de considerar ou não. Então, por exemplo, às vezes as pessoas tentam utilizar a suplementação com lipídio para resolver problemas de depressão de gordura do leite. Então, você tem problema de depressão de gordura do leite, você resolve o problema de depressão de gordura do leite primeiro, e aí depois você investe ou não numa fonte de gordura. Eu acho que o objetivo, quais que são os fatores que você deve considerar, nesse sentido, assim, bom, tenho genética, estou querendo levar esses animais para um nível maior, para elevar meu programa nutricional, né? Eu tenho um incentivo econômico, eu sou muito guiado por incentivo econômico, no sentido de tem bonificação, eu posso conseguir, né, calcular um retorno no meu nível de suplementação, né? E aí, com isso, eu tenho essa decisão de suplementar ou não. Então, por exemplo, em situações onde eu sou compensado, talvez por gordura, talvez seja ou por gordura do leite, né? Então, talvez seja mais interessante utilizar um tipo de suplementação. Acho que a decisão passa realmente por como você é pago e como você vai conseguir esse retorno em termos do investimento que você está fazendo. Perfeito. Vamos lá, as perguntas. O conceito anterior de Ruffal, onde o oleico soma e tem o mesmo peso de redução de gordura do leite, que os poliinsaturados deveria parar de ser usado? Deveria. Tem um trabalho bem legal, de novo, um outro trabalho legal do professor Luan Mentano, que vocês podem olhar, acho que é 2012, onde ele variou níveis de Ruffal usando diferentes ácidos graxos. Quando você aumenta o nível de oleico, você pode ter uma depressão de gordura, mas é em torno de 1/3 da depressão que você tem em aumentar linoleico, por exemplo. Né? Porque quando você pensa em termos de rotas de biohidrogenação, oleico não contribui diretamente para a formação dos principais ácidos graxos trans que a gente sabe que afetam síntese de gordura na glândula mamária. Então, o que eu geralmente olho é o meu nível de linoleico. Então, eu uso muito mais o nível de linoleico, uso como um parâmetro 2% da matéria seca. Né? Se meu nível está acima, eu começo a olhar para a minha fermentabilidade de amido, quantidade de amido que eu tenho, e esse mais ou menos é o meu parâmetro. Eu uso C18.2, não gosto muito de usar Ruffal por causa desse problema. Certo. No mercado que não valoriza sólidos, com fazendas que não fazem um ótimo pré-parto e não fazem lote pós-parto, qual a melhor estratégia para usar ácido graxo? Boa. Nesse caso, a principal forma de pagamento vai ser volume de leite, né? Então, acho que a estratégia que a gente usou, principalmente quando a gente estava nos trabalhos da Exalc, é interessante. Você vai ter que trabalhar com pelo menos um grupo de alta e um grupo de baixa, né? Onde você pode suplementar a gordura naquele seu lote de alta, retirar a gordura do seu nível do seu lote de baixa. Acho que os dados que a gente tem mostram que, principalmente nos primeiros 90 a 100 dias, é onde o maior benefício ocorre da suplementação. E aí, nesse caso, onde você não é pago por gordura, o palmítico tem menos valor. Então, se você usar um suplemento misto, é melhor. Então você pode combinar diferentes suplementos também. Né? Você pode combinar. Não é porque você tem que comprar suplemento A, B ou C. Você pode combinar 2 suplementos, né, na fábrica que você está usando para atingir esse perfil. Então, num pagamento, principalmente por volume, eu usaria uma relação diferente, com mais, o que a gente chama de ácido graxo de 18 carbono, mais oleico, mais esteárico, do que eu usaria palmítico. Se eu sou pago por gordura, eu puxo palmítico. Mais uma. Você acredita que deveríamos usar estratégias diferentes de suplementação de ácido graxo entre primíparas e multíparas? Excelente pergunta, não tenho a resposta. E não tenho a resposta porque eu acho também, o professor Poliano falou um pouquinho sobre isso,
Algumas semanas atrás tinha uma discussão bem legal no Discovery sobre quando você e qual é a taxa ideal de replacement, né? E como acho que o consenso geral é crie bem suas bezerras e novilhas para elas serem melhores do que as mães, e aí você determina a sua taxa. O que eu vejo que acontece muitas vezes, o problema é que a literatura, principalmente com primíparas, ela acaba sendo enviesada, porque se os animais ainda estão crescendo, eles particionam mais energia. Então, a gente tem um estudo, por exemplo, que a gente fez com palmítico, que as vacas primíparas ganharam mais peso que as multíparas, porque elas estavam ainda crescendo. Então, ainda você tem ainda uma regulação metabólica disso. De maneira geral, o que eu digo, as vacas multíparas parecem responder melhores à suplementação lipídica do que as primíparas, mas depende de onde elas estão nessa curva de crescimento. Claro que se você tiver animais atrasados que ainda estão crescendo, então você tá compensando com uma fonte cara de energia para compensar a manejo que você deveria ter feito antes. Então, esse que é o problema.